Bem-vindos novamente ao nosso canal, Viajantes do Tempo. Hoje avançaremos mais 2 séculos pelo continente europeu. Se você perdeu o último episódio, sugiro que você assista antes de iniciarmos esse capítulo. Vai lá na nossa playlist, escolhe o seu idioma preferido e depois volta aqui para continuarmos nossa viagem. Aqui estamos nós, de frente para um mapa que nos mostra muitas mudanças acontecendo desde o nosso último episódio. A principal mudança aqui tem a ver com o Império Romano. Não tem como não falar desse período sem falar sobre o Império Romano, não é mesmo? Este é o grande ponto do nosso episódio de hoje. Guerras, conquistas, derrotas, estratégias políticas, traições, assassinatos e muito mais. Anteriormente vimos que Roma já estava se preparando para se tornar uma superpotência mundial, e é justamente isso que está acontecendo agora. Todo esse território vermelho que vocês podem ver compreende o Império Romano. Até então Roma era, na verdade, uma república, mas hoje veremos como ela acabou se tornando um império, e como se expandiu dessa forma tão absurda por todo o Mediterrâneo e metade da Europa. Começaremos nossa jornada falando sobre Júlio César. Ele nasceu em 13 de julho de 100 a.C. em Roma. César era um líder político muito influente na República Romana, pertencendo ao Partido dos Populares, progressistas que se opunham aos conservadores, conhecidos como optimates. Ele teve 3 esposas, mas também foi amante de Cleópatra, algo que acabou influenciando Roma de diversas maneiras. César fez parte do primeiro triunvirato, um acordo privado de conveniência com outros 2 homens poderosos de Roma, Marco Licínio Crasso, que era o homem mais rico de Roma, e Pompeu, o Grande, que era um famoso conquistador militar idolatrado pelo povo. Quando Crasso morre em batalha em 53 a.C., César e Pompeu se tornam rivais, o que levou a uma guerra civil, a qual foi vencida por Júlio César. Durante a Guerra Civil, César persegue Pompeu até o Egito e acaba conhecendo Cleópatra, a última rainha da dinastia Ptolomaica. Ela era ambiciosa e inteligente, tinha conhecimento sobre diversos idiomas e sabia como atingir seus objetivos com astúcia. Ela se torna amante de César e eles acabam tendo um filho, conhecido como Cesarião. Cleópatra era muito pretensiosa, sob sua influência, César interveio diretamente na Guerra Civil Egípcia, na qual Cleópatra se torna rainha, depois de ter disputado o trono com seu irmão. Ao longo do tempo, César se torna um ditador e é assassinado no dia 15 de março de 44 a.C., conhecido como Idos de Março. O assassinato ocorreu em um encontro com senadores. Liderados por Bruto e Cássio, eles esfaqueiam César até a morte, um evento que desencadeou guerras civis. Cleópatra havia passado tempo em Roma com ele, e até ergueu uma estátua dourada dela no Templo de Vênus, e se tornava uma constante ameaça para a República Romana, tanto ela quanto Cesarião, que poderia acabar se tornando herdeiro de César, e também de Cleópatra no Egito. O assassinato de César está relacionado com sua ditadura, mas também pode ser visto como uma forma de acabar com a ameaça que Cleópatra representava para Roma. César acabou se tornando um traidor e deveria ser eliminado. Quando ele morre, é criado por lei o segundo triunvirato. Este era formado por Otaviano, herdeiro adotivo de César, de apenas 19 anos de idade, Lépido, que era mais fraco politicamente, mas aliado de César, e Marco Antônio, general leal a César, carismático e poderoso no Oriente. Logo, essa aliança passa a se comportar de modo autoritário também. Surgem tensões entre os 3 governantes, na qual Lépido é rapidamente marginalizado, restando disputas a Marco Antônio e Otaviano. Cleópatra se alia a Marco Antônio e consegue conquistá-lo também. Eles se tornam amantes e têm 3 filhos. Otaviano passa a construir uma grande propaganda para mostrar a todos que Cleópatra é a rainha estrangeira que corrompia Roma e causava diversos problemas para a República. O objetivo de Cleópatra era claro, se envolver com líderes poderosos de Roma para conseguir poder sobre a República. Na Batalha de Ácio em 31 a.C., a frota de Otaviano destruiu a de Antônio e Cleópatra, consolidando seu poder sobre Roma. Ele invade o Egito, derrota os últimos resistentes em Alexandria, e vê Antônio e Cleópatra se suicidarem. Assim, Roma anexa o Egito. Em 27 a.C., Otaviano recebe o título de Augusto,
que significa sagrado, sendo amplamente associado com as crenças politeístas do período, algo que fortalece seu poder sobre Roma, dando origem ao Império Romano. Isso inaugura a Pax Romana, um período de relativa paz que durou 2 séculos, fomentando arte, engenharia e leis que moldam o mundo até hoje. Augusto reorganiza o exército, cria a guarda pretoriana, constrói estradas incríveis e promove um florescimento cultural. Roma vira uma cidade de mármore, com Fórum Augusto, o Panteão e templos magníficos. O império se expande espantosamente, depois de muitas batalhas épicas. Porém, em 9 d.C., os sonhos expansionistas de Augusto são despedaçados pelos povos germânicos do norte. Ele queria expandir o império para além do rio Reno, conquistando a região da Germânia. A Batalha da Floresta de Teutoburgo contra os germânicos liderados por Armínio acaba sendo um desastre. Até então, os romanos ainda não haviam se deparado com um território geográfico como aquele, com florestas densas, de difícil acesso, nem mesmo com guerreiros habilidosos como os germânicos. Em algumas declarações antigas, os romanos os descrevem como selvagens, grandes e ferozes. Possuíam armas poderosas, incluindo machados, além de um amplo conhecimento sobre suas terras. Eles sabiam como lidar naquele tipo de ambiente e como usar isso para sua vantagem. Com isso, a expansão romana é impedida de avançar aos territórios do norte, algo que tem grande influência em diversos aspectos como idiomas e cultura. Augusto morre em 14 d.C., e começa a dinastia Júlio-Claudiana. Tibério, entre 14 e 37 d.C., mantém a estabilidade, mas se torna paranoico com julgamentos por traição e retiro em Capri. Depois vem Calígula, que governa entre 37 e 41 d.C. Ele gasta fortunas, declara-se Deus, e é assassinado após 4 anos de terror. O próximo imperador, Cláudio, governa entre 41 e 54 d.C. e surpreende a todos. Ele conquista a Britânia em 43 d.C., expandindo o império para as Ilhas Britânicas, melhora a administração e constrói aquedutos incríveis. Mas sua vida pessoal é um drama, incluindo casamentos ruins, envenenamentos, entre outras coisas. Então chega Nero, entre 54 e 68 d.C. Ele é um artista, construtor da Domus Aurea após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., que ele pode ou não ter causado, algo que permanece um mistério, mas também acaba sendo um tirano que persegue cristãos e senadores. Seu reinado termina em revolta geral, e ele se suicida em 68 d.C., abrindo o ano dos 4 imperadores em 69 d.C. Galba, Otto, Vitélio e Vespasiano disputam o poder em uma guerra civil rápida e sangrenta. Vespasiano vence, funda a dinastia Flaviana e traz estabilidade de volta. Os Flavianos constroem o Coliseu iniciado por Vespasiano e inaugurado por Tito em 80 d.C., com 100 dias de jogos. É aí que surge a política do pão e circo. Ela foi uma estratégia na Roma antiga para controlar as massas, oferecendo alimentos, ou seja, pão e entretenimento, incluindo jogos, lutas de gladiadores e espetáculos, em troca da passividade política, evitando revoltas e críticas aos imperadores, especialmente em tempos de crise e expansão populacional. Além disso, os Flavianos também conquistam a Judéia após a Grande Revolta Judaica, entre 66 e 73 d.C., e consolidam fronteiras. No período em que Jesus foi crucificado, os romanos já haviam se estabelecido nesta região, tendo crucificado Jesus a mando do povo, que preferiu libertar Barabás e crucificar Jesus. O livro bíblico de Romanos teve como objetivo converter os romanos ao cristianismo naquele período. Alguns judeus foram pagos no período para propagar a ideia de que Jesus não havia ressuscitado após os 3 dias, conforme o que havia prometido. Eles espalharam uma versão de que seus discípulos haviam roubado seu corpo enquanto os guardas dormiam. Isso separou o cristianismo do judaísmo. A missão do livro de Romanos era propagar o cristianismo para o maior império do período, e de fato, muitos romanos começaram a seguir o cristianismo, porém, foram cruelmente perseguidos no período. Muitos foram torturados e mortos, inclusive no Coliseu, fazendo parte da política do pão e circo. O ponto alto do nosso episódio de hoje é Trajano.
Ele governa entre 98 e 117 a.C., conquistando a Dácia, que compreendia a atual Romênia, em guerras brutais, trazendo ouro que financia construções grandiosas em Roma, como o Fórum de Trajano e a Coluna de Trajano. O império atinge quase seu tamanho máximo, afinal, o pico total vem um pouco depois, em 117 d.C., com administração eficiente, comércio florescente pelo Mediterrâneo e estradas conectando tudo. Porém, depois de Trajano, algumas crises começarão a acontecer, como veremos no próximo episódio. Muito obrigada por ter viajado conosco ao longo desses 200 anos de intensa transformação no continente europeu. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações quando os próximos capítulos forem lançados. Nos vemos no próximo episódio.